Sim, continua frio em Nova Friburgo. Não caiu a temperatura, não subiu a temperatura, só tá caindo agora a temperatura, que tá começando a chegar o inverno e ó, tá ficando frio, meu povo. Mas vamos lá. Fora essa brincadeira, é, eu quero falar uma coisa mais séria com vocês hoje de um livro que eu li que mexeu muito com a minha vida e mexeu muito com a forma com que eu levo a minha vida. Mas vamos lá para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês. Você já se sentiu insuficiente na sua vida? Você já tentou parecer forte quando às vezes na verdade você estava quase desabando? Você queria chorar, mas tentou permanecer ali, firme, forte, ereto, parecendo forte para todo mundo? Hoje eu quero contar uma coisa para vocês que ninguém ensina na escola, ninguém ensina em curso, mas que a gente precisa aprender. Ter coragem de ser imperfeito. Eu vou te mostrar que esse livro ele mudou de fato a percepção que eu levo da minha vida sobre vulnerabilidade não ser uma fraqueza, mas é um caminho da gente viver a nossa própria verdade, da gente se conectar com a gente e da gente realizar, obviamente, aquilo que a gente tanto quer. Mas esse livro, ele de fato fica a minha recomendação desse livro para vocês, porque de fato essa autora, Brené Brown, é fantástica e ela mudou a forma com que eu penso hoje na minha vida. E quem é de fato essa Brené Brown aí? Eu só vou explicar para vocês que ela, dentro do livro dela, ela explica um pouco, mas ela é pesquisadora, né? Na área de coragem, de vergonha, de vulnerabilidade. E ela estudou milhares de histórias, ela conta dentro do livro dela algumas dessas histórias sobre conexão humana e etc. E ela conseguiu entender por que algumas pessoas felizes viviam, né, com mais autenticidade do que as outras. E isso ela mostra que as pessoas mais felizes, elas aceitam a sua própria vulnerabilidade, a sua própria fraqueza. Ou seja, elas tinham coragem de ser o quê? Imperfeitas. E aí, gente, dentro da nossa vida, eu quero que você reflita dentro da sua vida, a cultura, a sociedade, ela impõe que a gente tem que ser forte a todo momento, que a gente tem que controlar tudo, que a gente tem que esconder nossas falhas, que a gente tem que liderar todos e que o líder que somos nós não tem fraqueza, não tem dor, não tem nenhum tipo de sensibilidade. Só que isso gera muita desconexão. Isso gera muita solidão, isso gera muita ansiedade. Por quê? Porque de fato você é um ser humano. E você precisa entender que, como você é um ser humano, você tem fraquezas, você tem medos, você tem inseguranças, você tem dias nublados, você tem momentos que você quer chorar, tem momentos que você está muito feliz, tem momentos que você está muito puto. Você é um ser humano assim como todo mundo, você não é uma máquina. E expor os nossos sentimentos, admitir nossos erros, pedir ajuda, tudo isso hoje em dia parece fraqueza. Parece uma coisa ruim. Só que isso exige uma força emocional muito grande para a gente vencer essa barreira. E a Brené, ela fala uma coisa sobre essa coragem de ser imperfeito, sobre a gente aceitar de fato a nossa humanidade. É você entender que você vai errar na sua vida, você vai sentir medo, você vai se frustrar. E tá tudo bem. Imagina uma pessoa que nunca viveu um trabalho e achar que, pô, o primeiro trabalho vai ser o mais maravilhoso. Imagina a pessoa que nunca viveu um relacionamento e achar que o primeiro e único relacionamento vai ser o mais incrível. A gente cria um perfeccionismo como uma armadura da nossa vida, e isso é uma proteção contra a dor da rejeição. Tá tudo bem. Só que você precisa entender que não dá para ser assim a vida inteira. Você tem que aceitar a sua humanidade, que você vai errar, que você vai falhar, que você é de fato imperfeito. E você precisa aceitar isso. Os meus vídeos não são os melhores do mundo, e eu tenho que aceitar isso. Eu não tenho a melhor edição de vídeo, porque na verdade eu nem tenho edição de vídeo. E eu tenho que aceitar isso. Eu posso querer mudar? Posso. Mas eu quero hoje mudar da forma que eu estou fazendo meus vídeos? Hoje não.
Não é uma prioridade. Mas a partir do momento que se tornar uma prioridade, sim, eu vou mudar. Mas eu sei que está imperfeito, eu sei que eu posso de fato melhorar. Porque, gente, uma coisa é ser leviano de achar o seguinte: ah, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso e beleza. Não. É você achar que tem problemas, tem coisas erradas, você pode melhorar, mas tá tudo bem. Você tá dando alguns passos. E você não tem que se julgar porque tá ruim. Você tem que achar que tá bom, eu tô fazendo. Eu tô conquistando, eu tô galgando. E é outra coisa que ela fala muito, que isso me pegou muito dentro do livro, é dizer o que sente mesmo quando é difícil. Cara, isso é para mim uma das coisas mais complicadas de fazer. É dizer aquilo que a gente está sentindo de fato. Botar para fora as nossas emoções, contar os nossos sentimentos para outra pessoa entender aquilo que a gente está passando e aquilo que a gente está interpretando. Ser quem você é, não quem os outros esperam. Por quê? Porque às vezes a gente está sendo, colocando uma máscara que os outros esperam que nós sejamos. E isso não é autenticidade. Isso não é viver a nossa vida. E viver a nossa vida exige presença, exige consciência e exige coragem. Exige coragem de você ser do jeito que você é. E aí você precisa abraçar essa vulnerabilidade para você se conectar. Porque os relacionamentos profundos, eles só existem quando as pessoas veem a gente quem é de verdade. Não adianta nada você fingir com seu namoradinho ou com a sua namoradinha e achar que ele nunca vai descobrir quem você é de fato. Porque uma hora você vai aparecer. A pessoa tem que te amar pelo que você é, nu e cru. Ela não tem que amar uma personificação do que você está dizendo que é. E quando você compartilha a sua dor, as suas emoções, aquilo que você de fato está pensando e sentindo, você se sente mais conectado. Por quê? Porque isso aqui combina com isso aqui. Muitas vezes você só está seguindo isso aqui e você não está ouvindo isso aqui. E isso é péssimo. Não significa que você só tem que ouvir isso aqui e falar tudo que está aqui, porque muitas vezes você vai só ouvir isso aqui e você vai falar merda. Não vai pensar. Opa! Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo, algumas já. Algumas centenas de milhares já aconteceu. Agir com o coração e falar merda. Só que a gente tem que equilibrar. Mas a gente tem que escutar o nosso coração e ser um pouco de razão também. E assim, quando você tem coragem de mostrar a sua real versão. Quantas vezes você já tentou de fazer uma coisa por medo de errar? Quantas? Quantas vezes você ficou quieto para não ser julgado? E ao invés de você fugir das imperfeições, você precisa começar a honrar elas como parte da sua jornada. Se você gosta de um lado, tá tudo bem. É a sua opinião, é o seu jeito. Se você é de um jeito, tá tudo bem. É a sua opinião, é a sua forma de viver. Você tem que estar contente com a sua forma de viver. Não é sobre a gente ser invencível ou ser uma vaselina. Para quem é vendedor, a gente tem que ser um pouco vaselina. Sim, eu sou vendedor e eu sei como que é. A gente precisa ser meio vaselina, meio escorregadio. Mas com a nossa essência, com a nossa vida, com a nossa família, com quem tá do lado da gente, você tem que ser verdadeiro. Tem que ser nu e cru. Então você precisa ser inteiro com todas as pessoas e principalmente consigo. Porque sabe quem vai te julgar no final de tudo? É a tua própria consciência se você está sendo injusto ou está sendo mentiroso consigo mesmo. A coragem de ser imperfeito não é um destino, é uma prática diária. É você dizer para você mesmo: eu sou digno de amor, eu sou digno de pertencimento e eu sou exatamente como eu sou. É dessa forma que você, de fato, tem coragem para se tornar imperfeito. Você não é um vidro super perfeito, sem rachaduras e imbatível.
Você é frágil, você é sensível, você é um ser humano. Adapte-se a isso, entenda isso e não se julgue por não ser invencível, porque é isso que te torna de verdade humano. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem. Cara, sempre o microfone cai na minha mão. Mas se essa mensagem te tocou, se ela de fato fez sentido para você, eu gostaria de pedir para você deixar um like, um joinha no vídeo e você compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. A gente vive um mundo de muitas comparações e de muitas vidas personificadas. E eu queria muito que esse vídeo pudesse chegar em pessoas que acabam se comparando e olhando a vida alheia e achando que ela mesma não é suficiente para si. Então eu queria muito que pensa numa pessoa que você vê que, putz, eu acho que ela poderia assistir isso daqui. Não é uma mensagem gigante, você sabe que meus vídeos não são enormes. Antigamente era, mas hoje em dia não é mais. Então, assim, deixa essa mensagem, compartilha com quem precisa ouvir isso, se inscreva nesse canal, por gentileza, se obviamente esse vídeo fizer sentido, porque todas as quartas e sábados eu tenho vídeos aqui. Quartas-feiras eu gosto de fazer um vídeo um pouco mais prático, um pouco mais técnico. E aos sábados eu gosto de fazer um vídeo um pouco mais inspiracional, como eu estou entregando para vocês aqui hoje, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e, obviamente, muito obrigado para que você, muito obrigado por você ter assistido até o final, tá bom? Porque aqui a gente vai caminhar junto, sem máscara, somente com a verdade nua e crua, tá bom? Então, no mais é isso. Muito obrigado. Um beijo grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.